Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença e a vocês que também nos assistem aí de casa. Boa tarde a todos, declaro aberta a 51ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Yerck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jacques. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. 50ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 50ª sessão ordinária. 42ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 42ª sessão extraordinária. 43ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 43ª sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria, requerimento 178/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que o programa Poupa Tempo destinou em 2022 recursos para a implantação de uma unidade em Mairinque, considerando que o prédio em que funciona a Biblioteca Municipal, na Vila Sorocabana, está desocupado, sendo um local de fácil acesso e que pode ser reformado para que seja disponibilizado para o serviço à população. Diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura pretende reformar o referido prédio para a instalação do Poupa Tempo de Mairinque? 2. A Prefeitura já possui o projeto de reforma? Se sim, enviar cópia. 3. Se não, para 1. Que serviço público a Prefeitura pretende instalar no local? Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 178/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 178/2022. Requerimento do vereador Edi Carlos da Padaria, Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria, requerimento número 179/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando o viaduto Júlio Pereira Capitão, que liga os bairros Centro e Jardim Cruzeiro, está com a parte de sua pista de rolagem interditada há vários meses, considerando que esta é uma das vias de maior movimento do município, principalmente nos horários de pico de trânsito de automóveis. Diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Qual a extensão dos problemas que causaram a interdição de parte da faixa do viaduto? 2. A Prefeitura já possui projeto de engenharia para a solução do problema? Se possui, enviar cópia. 3. A Prefeitura já possui estimativa de valor do custo da obra para a execução do projeto? Se sim, qual o valor da obra?
4. Há risco de ampliação do problema existente até a interdição completa do viaduto ou de uma de suas pistas de rolagem? Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 179/2022. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 179/2022. As indicações de número 148 a 153 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, Decreto Legislativo número 518/2022. Câmara Municipal de Mairinque, relatório final, Comissão Especial de Investigação para apuração da existência de eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança número 100377574-2022, 8260337, em trâmite perante a segunda Vara Civil da Comarca de Mairinque. Questão de ordem. Só deixar bem claro a população que nos Questão de acompanha. ordem, vereador. Pronto. Só para deixar bem claro a população que nos acompanha, internauta e plateia presente, essa leitura que será feita agora é referente à CI, em qual eu sou presidente, vereador Abner Segura, relator, e membro Robertinho Erck. Ela ocorreu durante alguns meses, no período da manhã, referente ao mandato de segurança. O senhor secretário pode continuar a leitura. Obrigado. Ok. Dispositivo final. Assim, entendo ausentes elementos que demonstrem descumprimento da ordem judicial por parte do presidente da Câmara Municipal de Mairinque, porém, verifico fortes elementos de ocorrência dos crimes de falsidade ideológica e ou tráfico de influência na juntada dos documentos de folhas 349 a 347, junto aos autos do mandato de segurança, pelo que sugiro o envio de cópia deste relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que investigue os crimes aqui narrados. Outro sim, sugiro também envio de cópia deste relatório à OAB de Mairinque para que a Comissão de Ética possa averiguar a existência de eventual infração ética na juntada dos documentos de folhas 349 e 437, pelos doutores Alessandra Roberta de Paula Gemente Lozano, OAB 1227-886 e Marco Aurélio Germano Lozano, OAB 147-134, vez que referidos documentos possuem fortes indícios de falsidade e poderiam ter comprometido a decisão judicial final, pelo que, em primeiro momento, acabaram por embasar decisão liminar que, em muito, trouxe prejuízo à Câmara Municipal. Vereador Abner Segura, relator. É para ler por completo, senhor secretário. Por favor. Inteirinho. Relator, vereador Abner Segura. Comissão Especial de Investigação criada pelo Decreto Legislativo 518, de 8 de abril de 2022, destinada para investigar a existência de eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança número 1375-74-2022, 8260337, em trâmite perante a segunda Vara Civil da Comarca de Mairinque. Presidente, vereador Bruno Tan. Relator, vereador Abner Segura. Membro, vereador Robertinho Erck. Fundamentos legais da Comissão Especial de Investigação, por iniciativa dos vereadores Eliana Adão Gomes, André Pereira da Rocha, Carmo Túlio Martins Carmo, Fábio Melo dos Santos, Jackson Alair dos Santos Silva, Paulo Antônio Garcia e Rodrigo Fernando Cobelo, foi apresentado nessa Casa de Leis em abril de
em 4 de abril de 2022, requerimento 78/2022, solicitando a criação da Comissão Especial de Investigação com a finalidade específica de investigar eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança em trâmite perante a segunda vara civil da comarca de Mairinque. A iniciativa dos vereadores signatários da proposição, apoiada por, no mínimo, da terça parte dos membros do plenário, constituiu-se na expressão concreta e efetiva do exercício de poder de investigação que compete à Câmara Municipal, também expresso na Lei Federal 1579, de 18 de março de 1952, e legislação municipal aplicável à matéria descrita na Lei Orgânica do Município, em seus artigos 24, parágrafo 3º, inciso 3 e 25. Artigo 24. A Câmara Municipal terá comissão permanente e temporária, constituídas na forma e com atribuições definidas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. As comissões temporárias constituídas por prazo certo serão: terceiro, especiais de inquérito constituídas por requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, destinadas à apuração de fato determinado que se inclua na competência municipal. Artigo 25. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, bem como também dispõe sobre o assunto do regimento interno da Câmara Municipal de Mairinque em seus artigos 54, 61 e 62. As comissões temporárias são especiais de inquérito. Artigo 61. Os membros das comissões especiais de inquérito, no interesse da investigação, poderão, em conjunto ou separadamente, proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas, municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Requisitar dos responsáveis a exibição de documentos e a prestação de esclarecimentos. 3. Transportar-se aos lugares onde se fizer necessário a sua presença ali, realizando os atos que lhe competirem. Artigo 62. No exercício de sua atribuição, poderão ainda as comissões especiais de inquérito, através de seu presidente: 1. Determinar as diligências que reputarem necessárias. 2. Convocar qualquer autoridade municipal. 3. Tomar o depoimento de qualquer autoridade. Intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. 4. Proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. 5. Requisitar cópias de quaisquer documentos. Parágrafo único. É fixado em 30 dias o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração e indireta prestem as informações e encaminhem o que tiver sido requisitado pelas comissões especiais de inquérito. Assim, o requerimento da criação da SEI foi formulado segundo as exigências constitucionais e regimentais, seja no que concerne ao número de signatários subscrito, seja em relação ao fato determinado, pois se circunscreve a apuração de eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança em trâmite perante a segunda vara civil da comarca de Mairinque. Prazo certo, estabelecido em 90 dias para o funcionamento da comissão. Número de vereadores, estabelecido em 3 membros, de acordo com o artigo 75.2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mairinque, pelo ato da Presidência, número 8/2022, constituiu a presente Comissão Parlamentar de Inquérito da seguinte forma: Presidente, vereador Bruno Tan; relator, vereador Abner Segura; membro, vereador Robertinho Erck. O regimento interno da Câmara Municipal confere às comissões permanentes de investigação poderes de investigação, poderes e limites constitucionais e regimentais que estão também expressos no ato da criação dessa SEI, sendo estabelecido que o objeto é a apuração de eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança em trâmite perante a segunda vara civil da comarca de Mairinque.
é de se referir ainda à manifestação proferida pelo eminente ministro Paulo Brossard, relator do habeas corpus 71.039, Rio de Janeiro, Tribunal Pleno DJ, de 6/12/96, que em longa emenda sobre os poderes e as limitações das comissões permanentes de inquérito afirma: a. As câmaras legislativas pertencem poderes investigatórios, bem como os meios instrumentais destinados a torná-los efetivos. Por uma questão de funcionalidade, elas exercem por intermédio de comissões permanentes de inquérito que fazem, às vezes, b. O poder investigatório é auxiliar necessário do poder de legislar, conditio sine qua non de seu exercício singular. C. Podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso. D. São amplos os poderes das comissões parlamentares de inquérito, pois são necessários e úteis para o cabal desenvolvimento de suas atribuições, contudo, não ser limitados. Toda autoridade, seja ela qual for, está sujeita à Constituição. O Poder Legislativo também, e com ele as suas comissões. A Comissão Parlamentar de Inquérito encontra na jurisdição constitucional do Congresso seus limites. E quem quer o fim dá os meios. A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos relacionados com as atribuições congressuais tem poderes imanentes ao natural exercício de suas atribuições, como de colher depoimento, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, notificando-as a comparecer perante ela e a depor. A este poder corresponde o dever de, comparecendo a pessoa perante a comissão, prestar-lhe depoimento, não podendo calar a verdade. Comete crime a testemunha que fizer a Constituição, artigo 58, parágrafo 3º, e a Lei 1579, artigo 4º, e a jurisprudência são nesse sentido. F. Dificilmente a comissão poderia cumprir sua missão se a todo o momento e a cada passo tivesse de solicitar a colaboração do Poder Judiciário para intimar uma testemunha a comparecer e a depor. Em casos de resistência ou recalcitrância ou desobediência comprovados e certificados pela comissão por meio de seus funcionários, solicita a colaboração do aparelho especializado do Poder Judiciário, que, em nome da harmonia entre os poderes, não lhe pode negar a Lei 1579, artigo 3, parágrafo único. G. A comissão pode, em princípio, determinar buscas e apreensão, sem o que essas medidas poderiam se tornar inócuas e, quando viessem a ser executadas, caírem no vazio. Prudência, moderação e adequação recomendáveis nessa matéria, que pode constituir o penetum dolens da Comissão Parlamentar de Inquérito no exercício de seus poderes, que, entretanto, devem ser exercidos sob pena de investigação, tornar-se ilusória e destituída de qualquer sentido útil. De fato, a Comissão Especial de Investigação possui poderes de instrução próprios das autoridades judiciais, mas não tem poder para processar e julgar responsáveis por irregularidades porventura identificadas em suas investigações. Assim, se a comissão detectar, de fato, a ocorrência de atos ilícitos, não poderá agir de outra maneira, senão encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para a responsabilização dos culpados, sugerindo, inclusive, indiciamento de determinadas pessoas. Exposição dos fatos que levaram à constituição da comissão. Conforme se pretende o Decreto Legislativo 518/2022, a presidente CI vai investigar eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandado de segurança em trâmite perante a segunda vara da comarca de Mairim, assim, compulsando os autos do mandato de segurança acima mencionados, observa-se que a matéria aqui discutida diz respeito
a eventual descumprimento por parte do presidente desta Casa de Leis, vez que os impetrantes não conformados com o ato da presidência, 3, o qual instituiu as comissões, argumentaram em juízo que oferecidas comissões foram formadas unilateralmente pelo presidente da Câmara. Outro sim, não obstante não tenha havido deferimento do pedido liminar à época do ingresso do mandado de segurança, o mesmo pedido liminar foi impetrado após a edição do ato 5, tendo aí sim o Poder Judiciário deferido o referido pedido para suspender os efeitos do ato 5. Desta forma, com base nas decisões tomadas pelo Poder Judiciário, a presente comissão foi constituída com o objetivo de investigar eventual descumprimento por parte do presidente desta Casa das decisões contidas no bojo do mandato de segurança, acima exposto. Terceiro, resumo dos trabalhos desenvolvidos e relato das diligências realizadas. As atividades da comissão foram iniciadas em 8 de 4 de 2022, quando foi lido o ato da presidência número 8, de 25 de abril de 2022, de criação da SEI, com os respectivos membros já mencionados. Conforme expresso no citado ato, o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão foi de 90 dias. O calendário das reuniões ordinárias da comissão no ano 2022 foi assim realizado. Primeira reunião ordinária, realizada em 13 de 4 de 2022, presente todos os membros, foram deliberados a escolha da presidência e relatoria. Determinar o horário do trabalho da comissão de inquérito semanalmente, às terças e quintas, às 16 horas, no recinto da Câmara. Como providências iniciais, deliberou-se consultar a Procuradoria Jurídica quanto eventual impedimento do vereador Bruno Tan em compor a presidência da comissão, requisitar à Câmara Municipal a contratação de assessoria jurídica externa para auxiliar nos trabalhos da comissão. 3. Cópia do regimento interno desta Casa de Leis. Foram juntados após as deliberações iniciais como cópia integral do regimento interno desta Casa de Leis. Segunda reunião ordinária, realizada em 19 de 4 de 2022. Presentes todos os membros. Foram deliberado cópia integral do processo de mandato de segurança, alteração do horário de funcionamento das comissões das 16 para as 13h30. Terceira reunião ordinária, realizada em 26 de 4 de 2023. Presentes todos os membros. Foram deliberado aguardar a juntada da cópia do processo de mandato de segurança, questionar o Departamento Jurídico da Casa sobre 1. A existência de prazo regimental para a manifestação dos partidos políticos e vereadores quanto à formação de lideranças de blocos e parlamentares. 2. Se, após o transcurso desse prazo, há possibilidade regimental dos vereadores e lideranças fazê-lo. 3. Se por ocasião da expedição do ato da presidência número 3 e 5, se havia comunicação da formação de lideranças ou blocos parlamentares protocolada na Câmara. E 4. Se há dispositivo regimental que imponha ao presidente da Câmara a necessidade de comunicação aos vereadores quanto à necessidade de formalização de lideranças partidárias ou constituição de blocos parlamentares, esclarecendo nesta hipótese se é liderança partidária, pois diversos vereadores só teriam conhecimento da constituição das comissões após a sua formação. Foram juntada parecer da Procuradoria atestando que não há qualquer impedimento para a participação do vereador Bruno Tan na referida comissão de inquérito. Quarta reunião ordinária, realizada em 3 de 5 de 2022. Presente todos os membros, foram deliberados requisitar ao presidente da Câmara Municipal para informar se o documento da Prefeitura Municipal juntada às folhas 350 e 347 aos autos do processo judicial em questão foi protocolado previamente na Secretaria da Câmara, certificando a sua data de protocolo e fornecimento de cópias. Se houve pedido administrativo pelo fornecimento do referido documento para juntar ao processo judicial, informando na hipótese data do pedido e seu deferimento e cópia reprográfica. A autoria dos requerentes que figuram no processo judicial, informando a qualificação de cada um deles, informar o nome e número da OAB dos advogados que patrocinaram a causa,
o cronograma das oitivas a ser decidido na próxima reunião. Foram juntados aos atos cópias tipográficas do processo de mandato de segurança. Foram juntado parecer da Procuradoria atestando que a indicação dos líderes deve ocorrer no prazo de 10 dias do início da sessão legislativa, que compreende o período anual de atividade do Poder Legislativo, que não há previsão legal referente à constituição dos blocos parlamentares, podendo os mesmos ocorrer ao longo das sessões legislativas, que não há impedimento regimental para a constituição de líderes e blocos parlamentares após o transcurso de prazo, que, de acordo com as certidões expedidas para a instrução dos autos de mandato de segurança, não há exigência de comunicação de formação de lideranças nos blocos parlamentares quanto à expedição dos atos da Presidência número 3 e 5/2022. Que inexiste no regimento interno dispositivo que impõe ao presidente da Câmara a necessidade de comunicação aos vereadores quanto à necessidade de formalização de lideranças e blocos parlamentares, que sobre a legitimidade da formação das comissões sem prévia consulta com vereadores e lideranças partidárias. Entende-se que, havendo inércia ao que se dispõe o inciso 1, parágrafo 4º do artigo 91 do regimento interno, cabe ao presidente cumprir o que consta no parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno da Câmara Municipal, constituindo as comissões permanentes. Fora juntado ainda parecer da Procuradoria atestando a possibilidade de contratação de assessoria jurídica para o acompanhamento e análise técnica da Comissão Especial de Investigação. Quinta reunião ordinária, realizada em 10/5/2022. Presente todos os membros, foram deliberado. Pela leitura e análise dos pareceres, foram 47 e 50, que responde à consulta do vereador Robertinho, no sentido de que inexiste impedimento de participação do vereador Bruno Tan em compor a presente comissão. 2. Inexiste comunicação formal dos vereadores quanto à formação de lideranças ou blocos partidários. 3. Inexiste obrigação de comunicação aos vereadores da necessidade de indicarem a composição das comissões. Requisitar a Procuradoria Jurídica parecer acerca do critério de proporcionalidade utilizando na elaboração da presente Comissão Especial de Inquérito. Informar que, compulsando os atos do mandato de segurança à qualificação dos vereadores impetrantes são vereador André Terrapanage, vereador Rodrigo do Vitória, vereador Jackson, vereador Paulo Marrom, vereador Eliana Leão, vereador Túlio Camargo, vereador Biule, vereador Robertinho Erck. Designar dias 17, 18 e 20 de maio, sempre às 9 horas, para a oitiva dos vereadores signatários, sendo sorteados 3 vereadores para o dia 17, às 9 horas, vereador Jackson, às 10, vereador Biula, às 10h30, vereador Eliana Leão, às 9. 2 vereadores para o dia 18, vereador Rodrigo do Vitória, às 9, vereador Paulo Marrom, às 10, e 2 vereadores para o dia 20, vereador André Terraplanagem, às 9, vereador Túlio Camargo, às 10. Deliberou-se ainda para que a empresa que assessora externamente a Câmara formalize a análise dos pontos de análise pela Procuradoria Jurídica da Câmara, emitindo parecer acerca dos pareceres 47 e 50/52. Foi juntado o parecer da Procuradoria Jurídica, atestando que a formação da Comissão Especial de Inquérito ocorreu de acordo com os dispositivos regimentais, obedecendo tanto quanto possível a apresentação proporcional dos partidos na sua formação, de acordo com o artigo 33, parágrafo único do Regimento Interno. Foram juntadas respostas ao ofício número 6/2022, atestando que não há assessoria jurídica externa contratada para a emissão de parecer jurídico. A reunião extraordinária, realizada em 18/5/2022, presente todos os vereadores, foram deliberados. O vereador Robertinho justificou sua ausência na última reunião. O vereador Robertinho questionou qual forma de contratação do Dr. Ângelo, o qual assessora a comissão, tendo sido informado que o mesmo foi contratado pela Câmara para assessorar os trabalhos e não para defender o presidente da Câmara. O vereador Robertinho ponderou que a constituição da comissão estaria sob júdice
já que não cumprido o critério de proporcionalidade. O vereador Abner ponderou que os vereadores podem peticionar pelo arquivamento da comissão, se assim desejarem. Sexta reunião ordinária, realizada em 24 de 5 de 2022. Presentes os vereadores Bruno Tan, presidente, vereador Abner Segura, relator. Ausente, vereador Robertinho Erck, fora deliberado. Convocação dos funcionários públicos municipais Eunice Anhanha, Rodrigo Garcia, ambos ocupantes de cargo público junto à Prefeitura, bem como pela convocação da Procuradora da Câmara Municipal, doutora Graziele Rafaele Fande Borges, para depoimentos, respectivamente, nessa ordem, 9, 9h30 e 10 horas. Convocação do vereador Ed Carlos, presidente da Câmara, para oitiva às 10h30. Requerer a juntada da sentença do mandato de segurança. Sétima reunião ordinária realizada em 30 de 5 de 2022. Presentes os vereadores Bruno Tan, presidente vereador Abner Segura, relator ausente vereador Robertinho Erck. Fora deliberado. Deliberou-se pelo encerramento da fase instrutória, onde o relator informou já estar com subsídios suficientes para a elaboração do relatório final, sendo informado ao mesmo que a leitura do referido relatório para a comissão se dará no dia 7 de 6 de 2022. 4. Relação das pessoas cujos depoimentos foram tomados e suas identificações. No decorrer da presente comissão, foram tomadas as oitivas das seguintes pessoas: José de Carlos Santana de Lima, vereador; Eliana Adão Gomes, vereadora; André Pereira da Rocha, vereador; Carmo Túlio Martins Camargo, vereador; Fábio Melo dos Santos, vereador; Jackson Lair dos Santos Silva, vereador; Paulo Antônio Garcia, vereador; Rodrigo Fernando Cobelo, vereador; Graciele Rafaela Fande Borges, procuradora da Câmara; Rodrigo Garcia, secretário do Governo. 5. Análise dos depoimentos e sua relação com os fatos que deram origem à investigação. A adotar um posicionamento coerente com as investigações, a comissão deliberou pela oitiva dos impetrantes do mandato de segurança, quais sejam os vereadores Eliana Adão Gomes, André Pereira da Rocha, Carmo Túlio Martins Camargo, Fábio Melo dos Santos, Jackson Alair dos Santos Silva, Paulo Antônio Garcia e Fernando Cobelo. Assim, iniciando os trabalhos, a primeira a ser ouvida foi a vereadora Eliane Adão Gomes, a qual, questionada se assinou a procuração para ingresso no mandato de segurança. A mesma respondeu que sim. Indagada acerca de que forma o presidente teria descumprido a ordem judicial, a mesma informa que, em seu entender, o presidente descumpriu a ordem dada, pois não concorda com o modo de formação das comissões, afirmando ainda que é necessário aguardar a decisão judicial. Acerca dos documentos juntados às folhas 350 e 347, são de conhecimento, tendo lido, concordado e assinado com os referidos documentos. Em seguida, passou-se a oitiva do vereador Jackson Alair dos Santos Silva, o qual, diante das seguintes perguntas, o vereador assinou procuração para ingressar com o mandado de segurança, em que o presidente teria descumprido a ordem legal, onde houve a falha. Optou por permanecer em silêncio, mesmo tendo sido advertido acerca de eventual crime de falso testemunho. Ato contínuo, passou-se a oitiva do vereador Fábio Melo dos Santos, o qual, questionado se assinou a procuração para mandado de segurança, o mesmo respondeu que sim. Questionando ainda sobre como o presidente teria descumprido a ordem judicial, o depoente afirma que sim, que aguardam decisão judicial. Por fim, acerca dos documentos das folhas 350 e 347, o depoente afirma que são de seu conhecimento, porém não sabe como os mesmos foram obtidos. Em oitiva, o vereador Rodrigo Fernando Cobelo, o mesmo quando sua oitiva, informou ter assinado o requerimento e, quando questionado como o presidente teria descumprido a ordem judicial, o mesmo informou que o presidente descumpriu a ordem judicial por não atender o artigo 39 do requerimento interno, que, a seu ver, o presidente fez isso para dificultar as deliberações, pois as comissões
emitindo parecer contrário, elevam o quórum para 2/3 e que facilita a rejeição das propostas do prefeito. Afirmou ainda entender que, após a liminar concedida do ato 5 foi suspenso e o ato 3 foi revogado, de modo que caberia ao presidente constituir novamente as comissões. Inquirido sobre a decisão judicial, o depoente afirma que o juízo decidiu acertadamente e que o presidente não cumpriu ao determinado, por isso pediu a abertura da presente comissão especial de inquérito. Nesse ato, o depoente lê trecho da decisão judicial e defende que o juiz determinou a suspensão do ato sem saber da edição do novo ato 5 e por isso concedeu a liminar. Questionando-se, o mesmo assinou procuração judicial para ingresso do mandado de segurança. O depoente afirma que sim, acerca dos documentos juntados folha 350 e 347, o depoente informou que deferidos documentos estavam com o nosso grupo e foram retirados na prefeitura, conforme podemos extrair do minuto 17 do depoimento do mesmo acostado no link. Em relação à oitiva do vereador Paulo Antônio Garcia, este informou ter assinado o requerimento e, quando questionado acerca de como o presidente teria descumprido a ordem judicial, o depoente afirmou entender que o presidente descumpriu a ordem dada, posto que ele teve cumprido, não havia prejuízos ao andamento das sessões. Questionado mais uma vez acerca de exatamente como o presidente teria descumprido o depoente informa que aguarda a decisão judicial final. O depoente ainda afirmou ter assinado procuração para o ingresso do mandato de segurança e que os documentos juntados referidos ao processo folha 37 são de seu conhecimento e que os documentos estavam na prefeitura, acessível a todos os vereadores. Por sua vez, o vereador André Pereira Rocha asseverou que assinou o requerimento, que entende que o presidente descumpriu a ordem judicial, pois não atendeu o artigo 39 do Regimento Interno, descumprindo com isso a liminar em que referida a ação, pois fim informa que assinou a procuração para o ingresso do mandado de segurança, que objeto de análise, bem como reconhece os documentos juntados, as folhas 350 e 347. Porém, quem deve esclarecer a origem dos mesmos seriam os advogados. Em sua oitiva, o vereador Túlio Martins Camargo afirma ter assinado a procuração para ingressar com o mandato de segurança, bem como reconhece os documentos juntados às folhas 350 e 437, declarado que os referidos documentos ficam a cargo de algum vereador entregar aos procuradores para que pudessem ser juntados aos autos. O teor do depoimento às 9h55 do link. Questionado quem seria o vereador que entregou referidos documentos, o depoente diz não saber precisar, declarando que deixou tudo a critério dos procuradores em que confia. O depoente Rodrigo Garcia Ferreira, quando de sua inquirição dispôs ser secretário do governo, que não sabe informar se o presidente da Câmara protocolou algum documento junto à Prefeitura utilizando o ato da presidência número 5, que não sabe informar se algum documento oficial foi juntado pelo presidente, pois não teve acesso ao processo, bem como, após ter acesso à cópia do mandado de segurança, de verificar os documentos que incidiram a folhas 349. O mesmo informou que os documentos, no todo, no Paço Municipal, possuem acesso livre, através de portais de transparência, por protocolos e também nos atos oficiais. As pessoas, mediante protocolo ou mediante visita monitorada, têm acesso às informações que desejam e que pode ser verificado nos links. Finalizando que, por sua secretaria, passam muitos documentos diariamente e que está tendo contato com o referido documento apenas nesse momento, razão pela qual não sabe precisar. A doutora Graziele Rafaele Fande Borges, procuradora da Câmara, afirmou ter atuado junto ao mandado de segurança aqui discutido, sendo informada pela
depoente que os documentos folha 514 a 620 são de origem da Câmara Municipal. Questionado acerca dos documentos que incidiram folhas 349, a mesma informa que esses documentos não integram o processo legislativo e que essa argumentação foi levada ao conhecimento do juízo. Argumentou ainda que os documentos anexados folha 349 e seguintes não existem nesta Casa e não integram o processo legislativo daquele processo de leis erroneamente referido e nem o projeto de lei complementar respectivo, não estando referidos os documentos assinados pelo prefeito e nem correspondem à aparência e layout usualmente empregados nos documentos oficiais enviados à Câmara. Questionada acerca da utilização do ato 5 pelo presidente da Câmara, a mesma informou que, desde a liminar junto ao mandado de segurança, orientou o presidente da Casa a abster-se de utilizar o mesmo, devendo utilizar-se do ato 3. Por fim, passou-se a oitiva do vereador-presidente da Câmara, senhor José de Carlos Santana de Lima, o qual esclareceu ter conhecimento da liminar que sustentou no ato 5, que após isso buscou orientação do departamento jurídico, pelo que lhe foi orientado usar o ato 3. Esclarece que o mandato de segurança aqui discutido teve sentença judicial vindo da juiz ou a reconhecer a validade do ato 5. Enfatizou ainda que a composição das comissões sempre respeitou o critério da proporcionalidade partidária. Desta forma, cederam as oitivas das testemunhas o presidente da Câmara Municipal, esgotando-se assim a fase probatória da Comissão Especial de Investigação. 5. Conclusão. Introdução. A Câmara Municipal do exercício de suas funções precípuas, normalmente há de fiscalizar o município, preceitua o artigo 31 da Constituição Federal e, nos termos da legislação pátria aplicável. Já exposta nesse relatório, criou a presente comissão com a finalidade específica de investigar eventual irregularidade no cumprimento da ordem judicial proferida no mandato de segurança, em trâmite perante a 2ª Vara Civil da Comarca de Mairinque. Com tal finalidade, foram solicitados documentos e determinadas realizações de oitiva de testemunhas, bem como do presidente desta Casa de Leis. Com tais elementos carreados nos autos, deu à comissão por satisfatória instruído o processo e por desnecessária outras diligências. Frente ao colhido nos autos, passo a proferir meu parecer. Parecer do relator. Esta comissão envidou todos os esforços para bem averiguar o eventual descumprimento de ordem judicial por parte do presidente da Câmara dentro do mandato de segurança. Assim, a fim de melhor expor os resultados dessa comissão, divido meu voto em 2 partes, a saber: primeira, eventual descumprimento da ordem judicial. Tendo determinado a juntada de todas as documentações referente ao processo acima descrito, o que foi efetivamente feito, bem como pela oitiva das pessoas acima expostas, passo à análise do mérito sobre o referido item. A presente comissão foi criada com o escopo de investigar o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara descumpriu a ordem judicial, oriunda do mandato de segurança. Para isso, de início, passou-se a oitiva dos vereadores que requisitam a abertura da presente comissão, juntamente para entender em que ponto exatamente houve descumprimento judicial por parte do presidente da Casa, pelo que as oitivas restam todas infrutíferas, vez que nenhum dos ouvidos sobre explicar exatamente como que consistia referido descumprimento, limitando-se vários destes a se remeter ao processo judicial acima exposto, porém não sabendo informar a esta comissão a exatidão do ato de descumprimento. Diante disso, verificou-se a necessidade de se debruçar sobre o mandato de segurança para buscar compreender no que exatamente estaria pautada a presente investigação, pelo que pedimos vênia para expor a liminar que aqui tanto se mencionou. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão e adotada o ato da presidência, número 5, a fim de que seja observado o artigo 39 do requerimento interno. Assim,
Diante de referida decisão, verificou-se a suspensão do ato 5, porém sem determinação que nova composição das comissões fosse feita, vez que decisão fala apenas em a fim de que seja observado o artigo 39 do Regimento Interno, ou seja, não houve imposição por parte do Judiciário a fim de que o presidente fizesse as comissões, mas tão somente que deveria ser observado o artigo 39, parágrafo 1º do Regimento Interno, fato este corroborado pelos próprios impetrantes ao oporem embargos de declaração 468/474, o qual pedimos vênia para replicar trecho. A decisão, ora embargada, acertadamente deferiu a liminar para suspender os ofícios do ato 5, pois nele vislumbrou-se evidência de irregularidades, ocorre que referida decisão necessita ser estabelecida aos requeridos, uma vez que primeiro requerido está se negando a cumpri-la, sob o argumento de que somente o ato 5 foi suspenso, voltando a viger o ato 3, que contém o mesmo vício, isto é, atribuindo ao ato revogado efeito represcritório automático. Aqui se observa, se observar que os embargos de declaração não se prestam a esclarecer dúvidas à parte contrária, mas sim à parte que opõe o mesmo, deixando claro que os impetrantes estavam em dúvida acerca da decisão judicial e qual seu respectivo alcance, vez que ingressaram com a presente embargos de declaração. Outro ponto a ser observado é que, não obstante a fungibilidade das tutelas provisórias, a liminar concedida não expressa uma tutela de antecipação, mas sim uma tutela cautelar de urgência, pelo que esta se presta a resguardar o direito a não antecipar uma decisão de mérito, que seria justamente avaliar ou não o ato 3 e 5. Neste ponto, cabe discussão apenas da possibilidade jurídica ou não da repristinação de ato da presidência, vez que a decisão judicial suspende os efeitos do ato 5. Como podemos observar, a decisão liminar folhas 461 serve para suspender os efeitos do ato 5 e, por se tratar de liminar, não adentra o mérito do processo. Assim, diante do fato dos impetrantes terem ingressado como referido o mandato de segurança, pleiteando a nulidade do ato 3 e, após terem emendado a inicial, afirmando que a edição do ato 5 revogou o ato 3, mantiveram seu pedido de nulidade somente no tocante ao ato 5. Assim, devemos observar que a suspensão de um ato não confunde com a sua nulidade. Isso porque a suspensão ainda mantém a norma existente no ordenamento jurídico, sem, contudo, permitir que a mesma produza algum efeito, enquanto a nulidade acaba por extinguir a norma do ordenamento jurídico, como se nunca tivesse existido, retroagindo então referido efeito desde seu nascimento. Pois bem, tendo o Poder Judiciário suspendido o ato 5, sua exigência no ordenamento jurídico ainda permaneceu intacta, pelo que todos seus artigos permaneceram, ainda que temporariamente sem efeito, pelo que forçoso reconhecer que o artigo que revoga o ato 3 não mais podia ser utilizado. Deste modo, não tendo o ato 5 sido anulado, mas sim suspenso, como aplicar o artigo que revoga o ato 3? A resposta é simples, não teria como, pelo que suspensão do ato 5 por não ter anulado seus efeitos, mas tão somente suspendido, não é capaz de anular o ato 3, pelo que os efeitos repristinatórios aqui devem ser aplicados, tendo agido de forma correta o presidente desta Casa de Leis, ao passar a utilizar o ato 3, quando da suspensão do ato 5,
a teor, inclusive, do parecer jurídico emanado pela Procuradora da Câmara nesse sentido. Assim, superadas essas questões iniciais, a referida sentença dispõe em 4 pontos a regularidade dos atos da presidência da seguinte forma. 1. Conforme se extrai as certidões acostadas, não houve a indicação dos membros da comissão pelo líder partidário. 3. Cabia aos líderes partidários a indicação dos membros da bancada nas comissões permanentes no prazo de 10 dias do início da sessão legislativa, conforme determina o artigo 91, Regimento Interno. Deveras, diante da inércia dos líderes partidários na indicação dos vereadores para a composição das comissões, o presidente da Câmara supriu a omissão, fazendo cumprir o quanto determina o parágrafo 2 do artigo 39 do Regimento Interno. Por outro lado, verifica-se que os partidos foram devidamente apresentados nas aludidas comissões, sendo que eventuais discussões acerca de quais partidos deverão compor determinada comissão é assunto interno corporis, vedada a ingerência do judiciário. Deste modo, podemos observar que o ato 3 encontrava-se lícito diante da inércia da indicação dos membros das comissões, e que, referida inércia, deveria ser suprida por ato da presidência pelo artigo 91 do Regimento Interno, como assim o fez o presidente da Câmara. Dentro do exposto, entendendo pela não ocorrência de descumprimento de ordem judicial por parte do presidente da Câmara Municipal de Mairinque. 2. Dos documentos de folhas 349 e 347 juntados no mandato de segurança, superada a primeira parte da conclusão, necessário se faz a discussão dos documentos de folhas 349 e 347, juntados nos mandatos de segurança, aqui objeto de discussão. Referido documento causou estranheza nesta comissão, em especial pelo modo como encontrava-se nos autos do processo, colorido sem assinatura do prefeito e sem o carimbo da Câmara. Assim, imperioso se faz uma melhor análise do referido documento, vez que os mesmos embasam decisão liminar que ensejou a abertura da presente comissão. Diante das incertezas que circundam referidos documentos, a comissão questionou os vereadores que propuseram a abertura da presente, não sabendo nenhum deles informar como o referido documento chegaram a ser acostados aos autos do mandato de segurança, limitando-se o vereador Túlio Martins Camargo, a dizer que os mesmos foram fornecidos por um vereador aos advogados que impetraram o mandato de segurança, porém sem saber mencionar quem foi. Por sua vez, o depoimento da Procuradora Municipal, doutora Graciele Rafaela Fande Borges, só corroborou a desconfiança desta comissão acerca da veracidade de referidos documentos, atestando que os mesmos não integram o processo legislativo e que essa argumentação foi levada ao conhecimento do juízo, tendo acrescentado que esses documentos, folha 250, 437, não existem na Câmara Municipal e não integram o processo legislativo daquele projeto de lei erroneamente referido e nem o projeto de lei complementar respectivo. Nem mesmo o secretário do governo, o senhor Rodrigo Garcia Ferreira, soube atestar a origem de referidos documentos, alegando somente que em sua secretaria passam diversos documentos por dia e que não se recordava de referidos documentos. Assim, nítido que referidos documentos faltam com a verdade em seu bojo, ensejando o crime de falsidade ideológica e o tráfico de influência, vez que, obtidos de forma escusa, sem o devido procedimento legal e, em especial, por não conterem a verdade em seu interior, pelo que referidos delitos devem ser objeto de investigação mais detalhadas.
Dispositivo final. Assim, entendendo ausentes elementos que demonstrem descumprimento da ordem judicial por parte do presidente da Câmara Municipal, porém verificam fortes elementos de ocorrência dos crimes de falsidade ideológica e ou tráfico de influência na juntada de documentos, junto aos atos do mandato de segurança, pelo que sugiro envio de cópias desse relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que investigue os crimes aqui narrados. Outro sim, sugiro também envio de cópias desse relatório à OAB de Mairinque, para que a Comissão de Ética possa averiguar a existência de eventual infração ética na juntada dos documentos pelos doutores Alexandra Roberta Paula Gemente Lozano e Marco Aurélio Germano Lozano, vez que referidos documentos possuem fortes indícios de falsidade e poderiam ter comprometido a decisão judicial final, pelo que, em primeiro momento, acabaram por embasar a decisão liminar a quem muito trouxe prejuízo à Câmara Municipal. Vereador Abner Segura, relator. Passaremos agora ao intervalo regimental por 15 minutos. Não tem ninguém inscrito no tema livre, né? Acho que...